Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez análise palpites da semana 3 da NFL. A gente fez uma semana 2 maravilhosa, tá? Os palpites que nós erramos foram dois, galera, que foi a vitória do Pittsburgh Steelers frente à equipe do Seahawks e foi também o meu time, né, galera, o Atlanta Falcons, que eu acreditei numa vitória dos Vikings, os Falcons que tinham anteriormente perdido e os Vikings anteriormente ganhado, e eu achei que os Falcons iam perder. E a gente viu um show da defesa. Os Vikings não conseguiram fazer um touchdown sequer. Então, de resto, galera, a gente acertou praticamente tudo. Todas as linhas de jogadores, linhas de palpites. No grupo VIP, galera, foram mais de 15 greens e apenas 2 reds. Se você tem interesse, o link tá na descrição, tá? Por lá envio todos os mercados de handicap, touchdown, jardas de passe, jardas de recepção, método de sacks, pontos. Cara, é uma coisa muito completa e a gente está extremamente positivo. É o meu melhor começo de temporada da NFL. Eu convido vocês a estarem participando. Se você não tem interesse no grupo VIP, a única coisa que eu peço é para você deixar seu like e se inscrever no canal, jogar o hype aí também, que ajuda bastante. E tem também o nosso grupo gratuito. Ontem, por exemplo, foi 2 dicas enviadas gratuitamente e foram 2 greens, que foi a vitória do Tampa Bay Buccaneers em live, tá? Ali no último quarto, e a vitória dos Chargers que eu mandei antes da partida em 1.25 unidades. Estava bastante confiante e a equipe dos Chargers representou. Então vamos agora, galera. A semana 3 começa na quinta-feira, dia 18/9, com o duelo entre Buffalo Bills e Miami Dolphins, tá? A campanha do Bills até aqui é irretocável. É um time que faz touchdown, fez mais de 30 pontos nos seus 2 jogos e enfrenta uma defesa muito ruim, que inclusive cedeu mais de 30 pontos em ambos 2 jogos. Então, a linha limite de pontos do Buffalo Bills aqui a gente tem que pegar, tá? Tem que pegar. Jarrett Allen jogando muito, James Cook jogando muito, a defesa muito conectada com o ataque, tá? O time dos Dolphins está deixando a desejar. Tem rumores do Tyreek Hill sair da equipe do Miami Dolphins, tá? Então, assim, vamos pra cima, não tem como ficar de fora. É vitória do Buffalo Bills com over limite ou um handicap negativo. Touchdown James Cook, eu acho que é obrigatório. Com certeza vai ter alguma chegada do Bills perto da endzone. Sobre o ataque dos Dolphins, teve uma melhora, né, do jogo dos Colts para os dos Patriots, mas ainda nada demais, cara. Os Dolphins perderam esse jogo e eu vou te falar, os Patriots deram chances. O kicker dos Patriots errou 2 extra points aqui e ainda assim não conseguiram achar nada demais. Então eu não tenho nada a pegar aqui. A defesa do Bills assim vai ser uma defesa melhor do que os Dolphins pegou contra o Patriots e talvez contra os Colts. E assim, cara, segurar esse ataque dos Bills aqui é difícil. Ainda mais que esse jogo vai ser na casa do Buffalo Bills. Então, cara, esquece. Aqui eu vejo uma vitória dominante por parte da equipe do Buffalo Bills. Não tem outro padrão pra mim. E aí, galera, a gente vai começar os jogos, né, da semana de domingo, né, do dia de domingo, que vão ser mais de 10 jogos ali. E vamos pra cima ali com Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Vamos falar dessas duas equipes. É um confronto que, assim, ambas equipes precisam ganhar. Por quê? Porque é um confronto de divisão. E a gente vê o Tampa Bay Buccaneers com 2 vitórias, enfrentando um New York Jets em casa, com o quarterback do New York Jets lesionado. Então, muito possivelmente o Tampa Bay Buccaneers vai abrir 3-0 aqui, mas isso aí a gente vai analisar daqui a pouco. Só estou explicando para elucidar por que é tão importante essa vitória, principalmente para os Falcons. Porque os Panthers já estão com 2 derrotas e os Falcons ainda têm chances de brigar ali pela vitória da conferência da divisão contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas, cara, vamos falar aqui. Os Panthers é um time que faz bastante ponto e cede bastante ponto. Então, sempre tem aquela tendência de over. Agora, se a gente for parar para pensar, o jogo contra os Buccaneers foi bastante no detalhe, tá? O Cook, que é o kicker, errou o field goal que poderia levar para a prorrogação. E os Falcons colocaram o Cu na reserva e teve uma mudança estrutural. A defesa se posicionou muito bem, não permitiu um touchdown sequer para o Minnesota Vikings. JJ McCarthy, cara, foi interceptado. Meu irmão, a defesa se comportou muito bem. E o Carolina Panthers, assim, a defesa está mal, está cedendo bastante. E o ataque também ainda está deixando a desejar. Então, hoje eu pego a vitória do Atlanta Falcons combinada com um over limite, tá? Então, assim, vitória Atlanta Falcons e mais de 28 pontos, alguma coisa assim, mais de 30 pontos. Eu acredito que é o palpite que faça mais sentido aqui,
Tenho que falar do Bijan Robinson, né? Não tem como. O Bijan Robinson teve mais de 140 jardas corridas. Vou até pegar o dado oficial para não falar besteira, mas aqui foi 143 jardas corridas. E assim, o mais impressionante, não fez touchdown. O touchdown corrido quem fez foi o running back 2, inclusive. Então assim, eu acho que o Bijan Robinson está merecendo este touchdown. É algo que eu gostaria de trabalhar aqui, tá? Próximo duelo, Green Bay Packers contra Cleveland Browns. Cara, assim, se você for ver os últimos 2 jogos do Green Bay Packers, cara, vai ser difícil contra eles, tá? A defesa com Micah Parsons está um absurdo. O ataque comandado pelo Love está surreal. E não tem como não pegar nada a favor deles. Então aqui é a vitória do Green Bay Packers, tá? E jardas de passe. Cleveland Browns, que foi triturado pelo Baltimore Ravens. Achei que a defesa se comportou muito bem. Defesa terrestre. Não permitiu o touchdown do Derrick Henry. O Lamar também não correu tanto. Mas, cara, no que tange aos passes, tem muita dificuldade ainda, entendeu? Então, vitória do Green Bay Packers aqui, não tem como fugir dessa análise. Jacksonville Jaguars e Houston Texas. Cara, eu quero trabalhar aqui o handicap a favor do Houston Texas, porque, cara, os Jaguars conseguiram perder para os Bengals, que mais da metade do jogo jogou com o Joe Burrow lesionado, ou seja, o Joe Burrow não jogou. Era um jogo pro Jaguars ter matado. A OL não tá protegendo muito bem o Trevor Lawrence. Tô sentindo um ataque errando demais. O Trevor Lawrence tomando decisões ruins durante a partida. E apesar dos Texans estarem com 2 derrotas, foram 2 derrotas no limite. Perdeu por 19-20, onde os Tampa Bay Buccaneers acharam um touchdown ali no último minuto do jogo. E contra os Rams, cara, foi um jogo muito pegado, 14-9, uma posse de bola de diferença. Eu acho que os Jaguars, mesmo em casa, não conseguem suportar o Houston Texas, que acabou pegando 2 equipes que estão 2-0. Então, falando de nível do que as 2 equipes apresentaram até aqui, eu pego o handicap a favor do Houston Texas, tá? E jardas de passe do quarterback dos Texas. Tá bom? Então é isso, vamos para o próximo jogo, Minnesota Vikings contra Cincinnati Bengals. Aqui, galera, tem 2 palpites que eu tenho que ser bem francos com vocês. Primeiro, a equipe dos Vikings está sem seu quarterback, J.J. McCarthy, e o Cincinnati Bengals está sem Joe Burrow, ok? Inclusive, o Cincinnati Bengals contratou 2 quarterbacks aqui, porque parece que a lesão do Joe Burrow é séria, vai precisar de cirurgia, mínimo 3 meses afastados. Apesar dos Bengals estarem 2-0 aqui, foi 2 vitórias no limite, tá? E os Vikings, assim, foi destruído pela defesa do Atlanta Falcons. O que eu quero trazer para vocês aqui, qual que é o insight? Primeiro, os Vikings ficaram a temporada passada sem o J.J. McCarthy, então eles estão acostumados a jogar sem seu quarterback. Eu digo no sentido de que eles vão sentir menos isso, entendeu? Então eu acho que pode ser que os Vikings, nesse contexto de ambas as equipes perderem o quarterback, tenha uma maior vantagem, além de estar jogando em casa. Quero pegar essa vitória do Minnesota Vikings, tá? Segundo ponto, cara, eu quero pegar o running back dos Bengals. Por quê? O quarterback reserva assumindo essa bronca, eu acho que ele vai ter que acionar um pouco mais o running back, certo? Até por uma questão de lógica. Segundo, a defesa dos Vikings permitiu muitas jardas terrestres contra os Falcons aqui. Foram 218 jardas corridas permitidas pela defesa dos Vikings. Então, eu vou querer realmente pegar o running back dos Bengals aqui, o running back 1, para jardas corridas, ok? Que no caso seria o... Quem que é o running back dos Bengals, cara? Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é o Chase Brown, né? É o Chase Brown, cara. Então, jardas corridas do Chase Brown. Ele bateu mais de 40 aqui em ambos os jogos desde que começou a temporada. Ele recebe bem também, né? 2 recepções, já tem touchdown. Então, cara, eu vou querer pegar as jardas corridas do Chase Brown, ok? Próximo jogo, New England Patriots contra Pittsburgh Steelers, cara. Esse jogo, difícil análise. Confiei nos Steelers, não gostei do que vi. Os Patriots é um time duro. Cara, tô achando o Aaron Rodgers ainda pouco entrosado com o ataque, com o DK Metcalf, enfim, cara, jogo difícil, tá?
O Pittsburgh Steelers sempre foi um time que se destacava pela sua defesa, né? E em ambos os jogos aqui eles já tomaram 30 pontos. Posso falar bem a verdade pra vocês, galera? Este jogo eu vou ficar de fora, tá bom? Eu não tenho muito padrão pra localizar aqui. Eu acho que as duas equipes ainda estão instáveis, estão errando bastante. Então eu vou ficar de fora desse jogo. Eu acho que tem jogos melhores pra gente trabalhar. Tá tudo bem a gente deixar de operar em um, tá bom? Philadelphia Eagles contra Los Angeles Rams. A gente tem dois times 2-0 aqui. O Los Angeles Rams, que na temporada passada nos playoffs, na minha opinião, foi o time que melhor jogou contra o Philadelphia Eagles. As duas equipes tiveram algumas alterações. Philadelphia Eagles perdeu o Darius Slay, Los Angeles Rams perdeu o Cooper Kupp. Apesar de ter algumas novas adições, a gente vê que as duas equipes ainda estão ali se reestruturando ainda para essa temporada, tá? A gente viu um Hurts muito ofensivo contra o Kansas City Chiefs e também contra o Dallas Cowboys. Os Eagles jogam em casa e os Rams vão ter esse desafio de reencontrar aquele jogo, né, cara, que foi decidido no detalhe dos playoffs da temporada passada. O que eu gosto de trabalhar aqui, cara? Não tem como não pegar o Saquon Barkley, né, cara? O Saquon Barkley é quem pode desafogar esse jogo, é o cara de confiança. Eu queria trabalhar jardas corridas e touchdown do Saquon Barkley aqui e uma vitória do Philadelphia Eagles, cara. Por mais que os Rams estarem jogando bem, assim, né, principalmente a defesa, né, que permitiu poucos pontos do ponto de vista, eu acho que o Eagles é aquele time mais cascudo que sabe vencer jogos, tá? A gente viu um Philadelphia Eagles jogando muito bem contra os Chiefs e eu acredito que em casa, hoje eu ainda sou Eagles. Eu acho que esse jogo vai ser decidido por uma margem pequena, de uma ou duas posses no máximo, e hoje eu vou com os Eagles, cara. Eu acho que, assim, principalmente pela vitória contra os Chiefs lá em Kansas City, esse jogo é aquele tipo de jogo que pode dar confiança para a continuidade da temporada. Então, vitória Philadelphia Eagles e galera, eu acredito que o fiel da balança desse jogo vai ser o Saquon Barkley. Tampa Bay Buccaneers contra New York Jets, né? O quarterback dos Jets possivelmente fora, né? O Fields se lesionou no último jogo, né? Contra o Buffalo Bills, que assim não arrumaram nada. Os Buccaneers vêm de duas vitórias, apesar de ser duas vitórias magras, né? Contra o Falcons, o kicker errou o field goal, poderia ter ido pro overtime. E contra o Texans, a equipe dos Special Teams dos Bucks jogaram muito mal. Só que o Baker Mayfield resolveu a parada, conseguiu muitos passes longos, jogadas de jardas corridas ali, principalmente no último campo. O Baker Mayfield é um cara muito clutch, velho. Eu realmente gosto desse quarterback. Então, assim, jogando em casa, pra mim aqui é a vitória do Tampa Bay Buccaneers, né? Não tem como fugir disso com um over limite, né? A equipe do New York Jets tomou mais de 30 pontos nos seus dois jogos iniciais. A equipe Tampa Bay Buccaneers é uma equipe que fez mais de 20 pontos nos seus dois jogos iniciais. E mais que isso, né, galera? A equipe dos Bucks conseguiu duas vitórias fora de casa. E agora, jogando em casa, a confiança aumenta, a torcida vai querer ver esse time jogando. Ao contrário do New York Jets, que seus dois primeiros jogos em casa perderam e agora vai lá para Tampa Bay com um clima extremamente hostil encarar essa bronca. Então, para mim, não tem segredo, é vitória do Tampa Bay Buccaneers e jardas de passe, tá? Do Baker Mayfield. Tem algo que eu quero destacar que eu achei que ia rolar no jogo passado, que é o Mike Evans, galera. O Mike Evans ainda não fez touchdown, tá? Ele que é um cara que, assim, gosta de fazer touchdown. Só que eu tenho que destacar também o rookie, né? O novato do Tampa Bay Buccaneers, o Emeka Egbuka, que teve touchdown em todos os jogos até agora, ok? É um cara que está se mostrando confiável. Então, eu acho que ou o Mike Evans ou o Egbuka, eles fazem touchdown nesse jogo. É uma excelente oportunidade contra uma defesa que cedeu bastante jardas de passe aí para os quarterbacks adversários. Tennessee Titans contra Indianapolis Colts. Cara, o Titans, assim, se comparado à temporada passada, teve evoluções, né, com o draft do Ken Ward, que foi a escolha número 1. Mas se a gente for pegar para analisar de maneira geral, ainda não é um time de ponta, assim, né? Como que você bate um Denver Broncos? Vai ser aquele time que não vai para os playoffs. Eu acho que todos concordam com isso. É um time de reestruturação para daqui a 2 anos, 3 anos aí estar competindo aí em alto nível. Precisa de mais algum nome de peso chegando. Cara, os Colts vêm de duas vitórias, uma arrasadora contra os Dolphins e uma vitória contra os Broncos.
Ambos os times jogaram contra o Denver Broncos, né? O Titans perdeu e os Colts ganharam, apesar de ser no limite ali. Mas eu acho que é um reflexo muito bom pra gente ter um parâmetro aqui, né? A postura de ambos contra o Denver Broncos. Eu gosto da vitória aqui do Indianapolis Colts, cara. Eu acho que, assim, a vontade que os jogadores dos Colts estão colocando está bonito de ver. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir ainda um jogo dos Colts, né? Porque realmente tem jogos mais interessantes pra assistir, geralmente, né? E tá tudo bem. Mas, cara, tá um time legal de se assistir. É um time que pode surpreender, inclusive pegar playoff, tá? Gosto do Indianapolis Colts aqui. É um time que, pra mim, pode bastante ganhar jogos, assim, contra super favoritos. Pegar um Eagles, assim, às vezes tirar uma vitória. Porque eles estão jogando com muita raça, cara. De verdade. Principalmente ali os defensores. Então, eu vou pegar aqui a vitória do Indianapolis Colts. É um time 2-0 contra o time 0-2. A performance contra os Broncos do Indianapolis Colts credencia muito a gente, porque é um time que está jogando com vontade. Então, assim, Tennessee Titans ali com o Ken Ward, é um quarterback novato, entendeu? Então, hoje eu acho que o Indianapolis Colts é um time mais cascudo. O Washington Commanders contra Las Vegas Raiders, esse jogo, cara, pode ser muito perigoso, porque talvez Jayden Daniels não jogue, tá? Ele que enfrentou a forte defesa do Green Bay Packers, que não deixou ele respirar, o Micah Parsons. Os Raiders vêm de vem de uma vitória e uma derrota, mas foi assim destruído pelos Chargers ali, cometeram alguns erros. O que eu gosto aqui, cara? Se o Jayden Daniels jogar, eu vou pegar a vitória dos Commanders, tá? Só que se ele não jogar, eu vou ficar de fora. Eu acho que é o único palpite. Assim, pode ser que o Brock Bowers se destaque aqui também, mas, assim, tá difícil confiar no Commanders, cara. Eu não sei se vocês lembram, mas no jogo contra o Green Bay Packers teve duas lesões. O Ekeler lesionou o tendão de Aquiles, está fora da temporada. Os Commanders perderam algumas peças importantes, então eu acredito assim que o jogo vai ser muito disputado. O handicap dos Raiders tem muito valor também se o Jayden Daniels não jogar. Então, esse jogo, cara, vai depender realmente ali em cima da hora se o Jayden Daniels vai jogar. Se ele jogar, eu acredito que o Commanders vença, tá bom? Mas, se ele não jogar, ou handicap dos Raiders ou ficar de fora. Los Angeles Chargers contra Denver Broncos. Uau, esse jogo vai ser muito bom, porque os Chargers vieram para o Brasil enfrentar os Chiefs, ganharam. Foi lá para Las Vegas enfrentar os Raiders, ganharam, e agora vai jogar em LA, vai jogar na sua casa. Cara, que campanha dos Chargers, né, velho? E tá jogando bem, né? Tá jogando muito. Keenan Allen Porra, meu irmão. Cara, Keenan Allen, 2 touchdowns seguidos já, né? Não tem como não falar que ele pode fazer um terceiro. É um cara que tá bem conectado com o Justin Herbert. Meu irmão, tá duro, hein? Mas vamos lá. Denver Broncos perdeu um jogo no detalhe pro Indianapolis Colts. Um jogo que eles conduziram. Tava ditando o ritmo do jogo. A todo momento eles começaram vencendo e não perderam a vantagem. Até chegar no último quarto. Cara, o Bo Nix tá errando mais do que deveria, na minha opinião. Mas assim, começo de temporada tem jogadores que sentem isso mais. Mas assim, cara, eu não posso deixar de falar que a solidez defensiva da equipe dos Chargers tá sobrando, entende? Então, hoje, com os Chargers jogando em casa, eu acredito na vitória deles. Mas, cara, eu não quero pegar nada de outro jogador, de jadas de passe, jadas corridas, running back, nada. Eu acho que só o Keenan Allen pode marcar um touchdown pelo nível de conexão que ele tá tendo com o Justin Herbert e por poder ser o terceiro jogo seguido, tá? Mas é vitória Chargers em meia unidade, complementando uma operação, algo do tipo. Esse jogo vai ser muito truncado. Vai ser muito truncado. Não acho que vai ter muitos pontos, tá? Porque as duas defesas são boas. Mas assim, hoje a gente tem que conferir esses Chargers. Eu acho que, principalmente jogando em casa, eles vencem. Seattle Seahawks contra New Orleans Saints. Cara, esse jogo não tem como, né? A gente tem que pegar a vitória do Seattle Seahawks. Primeiro porque joga em casa. O time do Saints não ganharam em casa dos 49ers sem o Brock Purdy, sem o Josh Kittle. Os Seahawks dominaram o Pittsburgh Steelers lá em Pittsburgh. Aaron Rodgers errando bastante, muitos drops. Conseguiram segurar o DK Metcalf. Então, assim,
A gente tem que lembrar que essa derrota do Seahawks, cara, foi um jogo, assim, que o 49ers pagou um preço alto pra ganhar esse jogo, né? Perdeu o quarterback, perdeu o tight end, lesionou todo mundo. Então, o Seahawks é um time duro. Tô vendo que o Cooper Kupp está melhor, tá? O Cooper Kupp tá voltando àquela boa fase. Quando o homem cresce, esquece. Então, jardas de recepção para Cooper Kupp e vitória Seattle Seahawks são dois palpites que eu gostaria de trabalhar aqui. Não vejo valor em nada a favor do Saints. Para mim, um dos times que está performando pior aí hoje na NFL. Vamos pro próximo jogo, Chicago Bears contra Dallas Cowboys. Chicago Bears que tomou a maior pontuação da temporada até agora, se eu não estou enganado, 52 pontos contra os Lions. Teve touchdown de Amon-Ra St. Brown, David Montgomery, Gibbs, todo mundo fez touchdown nos Bears aqui, foi todo mundo. Jogaram bem, os Bears jogaram bem contra os Vikings os 3 primeiros quartos, e aí perderam no último quarto, um time que eu acho que eles sentiram esse golpe depois desse jogo, o time tá mais abalado. Ao contrário, cara, dos Cowboys, que assim, jogou muito bem contra os Eagles na campanha de estreia. Se não fosse alguns drops do CeeDee Lamb, poderiam ter ganhado esse jogo. E, cara, vou te falar, esse jogo contra os Giants, meu Deus do céu, Russell Wilson fez passes milagrosos. Assim, o jogo foi pra prorrogação, quase terminou o empate. E, cara, o que o kicker do Dallas Cowboys fez? Ele acertou uma paulada de mais de 60 jardas para levar esse jogo para prorrogação. Então, assim, é um jogo perigoso, é um jogo que promete ter bastantes pontos, porque ambas equipes fizeram e tomaram mais de 20 pontos em ambos os jogos. Mas, de verdade, eu ainda vou com os Cowboys aqui, tá? Vou pegar um handicap a favor dos Cowboys. Vejo Dak Prescott aqui achando brechas, tá? Vejo o CeeDee Lamb recebendo bem também. Esse jogo, galera, pode acontecer de tudo. Touchdown de todo mundo, jardas de passe pra caramba, tudo no alto, porque são duas equipes que são extremamente ofensivas. É só você ver os últimos 2 jogos aqui, velho. Todos os jogos tiveram mais de 40 pontos. Então, assim, realmente, esse jogo pode acontecer de tudo, mas eu vou com os Cowboys. Vamos agora para o penúltimo jogo da rodada, Arizona Cardinals contra o San Francisco 49ers, né? Os Cardinals, que vem de 2 vitórias, ganharam do Saints e ganharam do Carolina Panthers. Meu irmão, quase perde o jogo ali contra os Panthers no final. Eles estavam dominando, erraram bastante e vamos ficar de olho. Cara, os 49ers é aquilo, né, velho? O Mac Jones agora tá jogando, né? O Brock Purdy tá fora e o Josh Kittle também. Duas coisas que a gente tem que pegar aqui, né? Primeiro as jardas corridas do McCaffrey, né? E a gente tem que pegar aqui o handicap do Arizona Cardinals, né? Apesar dos 49ers ter ganhado do Saints, acredito que o Saints não é os Cardinals, né? Acho que os Cardinals, assim, ou ganham esse jogo ou perdem por uma diferença um pouco menor, porque acho que essas lesões aí que o time dos 49ers tiveram, que inclusive dispensaram, né? Melhor dizendo, seu kicker, eu acho que pode ser fundamental aí para os Cardinals conseguirem aí impor uma vitória fora de casa. Então hoje eu iria a favor do Arizona Cardinals aqui. E se quiser pegar alguma coisa a favor dos 49ers, McCaffrey, né? Vamos nisso. New York Giants contra Kansas City Chiefs no jogo de horário nobre, finalizando o domingo, galera. Dois times que estão 2-0, né? Chiefs pela primeira vez, eu acho, do Mahomes, perdeu pro Chargers e perdeu pros Eagles. Não é demérito nenhum, tá, cara? O Chargers e os Eagles são dois times aí que com certeza estarão nos playoffs, de verdade. Os Giants, primeiro jogo contra os Commanders, não arrumaram nada. E assim, cara, esse jogo contra o Cowboys, o Russell Wilson fez de tudo pra ganhar o jogo. 2 passes gigantescos pra achar. Acho que foi o Malik Nibbles, né, na endzone ali para conseguir os touchdowns. Deu um azar de ter um melhor kicker da liga no Dallas Cowboys, que acertou uma paulada de 60 jardas. E o Russell Wilson é aquele cara que consegue ter uma genialidade absurda para achar esses passes longos e consegue fazer uma interceptação e entregar o jogo. Então é esse que é o problema, a gente não sabe qual o Russell Wilson vai aparecer, ok? Então hoje o que eu pego aqui Kansas City Chiefs, eu acho que é o jogo de recuperação para os Chiefs, mesmo fora de casa.
Eu acredito que, assim, se os Chiefs não ganhar dos Giants, eles não vão ganhar de ninguém. Então aí você entrega a temporada, você tenta demitir o head coach, alguma coisa. Porque não ganhar dos Giants, entendeu? Eu acho que não ganha de mais ninguém. Essa é a grande verdade. Então, pra mim, é vitória Kansas City Chiefs com o over limite. O que, cara, se a gente for pegar pra pensar, eu assisti o jogo dos Chiefs contra os Chargers lá em São Paulo, agora, presencialmente, e eu assisti o jogo inteiro contra os Eagles. Cara, o Travis Kelce tá estranho, tá? O time tá previsível nas jardas corridas, toda hora fica variando entre o Isaiah Pacheco e o Karen Hunt, e não tem recebedores. Os Chiefs, o Rice está suspenso, o Xavier Worthy lesionado, trocaram, né? Demitiram, enfim, o DeAndre Hopkins, que foi lá acho que foi pros Ravens, né? Enfim. Então, meu irmão, eles estão sem recebedores. E isso está obrigando a uma coisa: o Patrick Mahomes correr com a bola. O Patrick Mahomes fez touchdown contra os Chargers correndo com a bola e fez touchdown contra os Eagles correndo com a bola. Por quê? Porque não aparece recebedor. O time dos Chiefs está um time previsível. Então, se eu fosse fazer um palpite aqui, possivelmente jardas corridas ou tentativas de corrida do Patrick Mahomes, touchdown do Patrick Mahomes e vitória dos Chiefs. Porque eu ainda falo, cara, se os Chiefs não ganharem dos Giants hoje, eles não ganham de mais ninguém. Ok? Então, nesse jogo de horário nobre, eu vou vitória dos Chiefs. E aí, finalizando a rodada de segunda-feira, né? Finalizando a semana 3 aqui, a gente tem um jogaço, né? O Baltimore Ravens contra o Detroit Lions. Acho que foi os dois melhores ataques da semana 2, né? O Ravens enfiou 41 nos Browns e os Lions enfiaram 52 no Bears. Jogo em Baltimore, cara, os Ravens, assim, podiam ter ganhado do Bills tranquilamente aqui, né? Tava 40-25, eu acho, né? Faltando 5 minutos para acabar o jogo. Tá faltando, né, velho? Decidir, né? Parar de pipocar, né? Os últimos jogos, as últimas temporadas do Ravens foi isso, né? Sempre jogam bem e tal, mas afinam no playoff, entrega jogo que não deveria entregar e fica nesse dilema. É um jogo extremamente. Eu acho que vai ter muito ponto nesse jogo, porque os dois ataques são realmente muito bons. O Baltimore Ravens tem o Derrick Henry, o Detroit Lions tem uma dupla de Montgomery e Jamie Gibbs que é absurdo. Um aguenta mais tackle e o outro corre muito mais. Acho que vai ter muito ponto. E de verdade, difícil cravar quem vai ganhar aqui, velho. Difícil cravar. E eu acho que um handicap pro Lions aqui é uma excelente pedida, velho. Excelente pedida. Apesar dos Lions ter perdido pro Green Bay Packers aqui lá em Green Bay, a defesa do Green Bay Packers, né, é bem mais sólida do que a do Baltimore Ravens. O Micah Parsons tá lá, né? Então eu pegaria um handicap aqui dos Lions, velho. Eu acho que esse jogo contra o Bears foi importante para dar confiança. Muita gente fez touchdown, então isso anima, né? O jogador, Jamie Gibbs, o Montgomery, o Amon-Ra St. Brown fez 2, né, velho? Cara, fez 3. Caramba, o Amon-Ra St. Brown fez 3 touchdowns, velho. Então entendeu? É isso. Eu acho que o time dos Lions foi um dos melhores na temporada passada, né? Enfim, eu vou conferir esse handicap aqui dos Lions. E quem quiser conferir uma vitória dos Lions aqui, né? Pode ser uma boa pedida aí também, colocando um troco, tá, galera? Não vamos também dosar a mão. Então é isso, galera. Semana 3 analisada. Grupo gratuito está na descrição. Lembrando, todos esses palpites você consegue fazer na Bravo Bet, que é a casa de aposta parceira aqui do canal. Vou deixar a entrada do dia aqui na descrição. Grupo VIP também na descrição. Tamo junto, forte abraço, valeu!